Olá, meu nome é Getúlio Iron. Nós vamos fazer aqui juntos uma reflexão. Há um texto bem conhecido lá no livro de Mateus, capítulo 12, no verso 25, Jesus diz assim: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Esse texto ele é muito utilizado para se falar da importância da união, da unidade, das pessoas estarem, pessoas e organizações, sejam elas religiosas, empresariais, de estarem realmente unidas dentro de um determinado propósito, dentro de uma determinada meta. Obviamente que estar unido é muito importante. Imagine uma tropa em que o comandante diz vá para a direita e metade resolve dar meia volta, outra resolve ir para a esquerda. Enfim, o nome Ordem Unida não é à toa, porque principalmente no momento de caos, numa guerra, é necessário que união, comando único, para que as coisas funcionem muito bem. E nos momentos de caos, mais do que nunca isso é necessário. E aí eu vou num determinado ponto. Você, nesse momento, em que se fala tanto de crises, em que se fala tanto do caos, em que pessoas estão passando por diversas dificuldades, a nível financeiro, a nível psicológico. Muitas pessoas estão sofrendo pelo medo da morte, porque quando a gente fala, por exemplo, da atual epidemia, pandemia, o que nós vemos é o seguinte: as pessoas conseguiam lidar muito bem com a ideia da morte quando essa morte está lá ameaçando o outro, né? A grande diferencial do Covid é que, como se sabe muito pouco sobre ele, os tratamentos ainda estão sendo desenvolvidos, as vacinas estão sendo melhoradas, aperfeiçoadas, e como ele não escolhe classe social, não escolhe cor, tamanho, idade, de repente todo mundo se vê no mesmo barco. E aí, o que parecia ser fácil de se lidar, de repente as pessoas falam assim: ué, não é tão fácil assim. Por que agora não é tão fácil? Porque agora a ameaça não é só para o outro, é para mim também. Então cai aquela máscara de que eu consigo lidar bem com a morte. Na verdade, as pessoas, na grande maioria, não conseguem lidar com essa ideia. É muito fácil lidar quando assim, o grupo de risco são as pessoas que têm hipertensão, são os diabéticos, são os que têm na família casos assim, assado, os que moram em determinados locais. Esses são os grupos que correm grandes riscos. Mas quando a gente diz assim, qualquer um pode estar correndo risco, a coisa muda. E, em meio a isso, ainda as diversas disputas políticas que tornam tudo pior. Porque o político, nesse momento, infelizmente,
não vou dizer que todos, mas infelizmente a grande maioria quer ainda se promover. Quando faz qualquer ato, entre aspas, bom, diz, olha, eu estou liderando isso. E os interesses da população ficam para o segundo momento. Quantos hospitais nem sequer chegaram a ser inaugurados, mas foram construídos, quanta despesa se teve e simplesmente se desmontou antes mesmo de serem utilizados. Para onde foram todos esses equipamentos? Então há uma série de questões que tornam aquilo que já é difícil ainda pior. Há aqueles que vão defender o lockdown e há outros que vão dizer não há como nós sobrevivermos com o lockdown. Conheço pessoas que estão passando dificuldades, estão com medo da empresa fechar, outros que já estão sem salário. A empresa não fechou, mas estamos sem salário, também não está pagando, está com dificuldade, estamos tentando algum acordo. Enfim, uma série de dificuldades que se apresentam. Eu li há 2 dias uma estatística dizendo que cerca de 300 mil, veja bem, 300 mil restaurantes fecharam só no Brasil. 300 mil restaurantes. Então, a grande pergunta é, fecharam por quê? O lockdown é algo científico? Na verdade não é, mas talvez possa amenizar, não estou negando que possa haver algum benefício. Mas a grande questão é o prejuízo que tem acontecido, não só a nível financeiro, mas a nível psicológico também. Tem sido enorme. O pânico tem sido enorme. E talvez esse mal tenha sido muito maior do que o mal concreto das mortes que têm acontecido. Porque se hoje nós temos talvez alguns milhares de pessoas que morreram, é lógico que se uma pessoa morrer, já é algo triste, eu não estou romantizando a morte, é algo doloroso. Eu mesmo perdi amigos, e isso é extremamente triste. A gente fica sentido por essas pessoas, pelas famílias. A gente tem às vezes a lembrança da pessoa tão saudável, brincando contigo, e de repente ela se foi. Isso é extremamente doloroso. Mas olha só, se em 100 milhões de pessoas nós tivemos 1 milhão de mortes, estou só exemplificando aqui, e 99 milhões se recuperou. Estou só chutando esses números, não estou falando de números oficiais. Eu estou dizendo aqui esses 99 milhões que se recuperaram, eles muitas vezes continuam carregando ainda com eles o trauma, os traumas psicológicos, do medo pelo qual passaram. E os seus familiares também. Então, aprender a lidar com a morte é algo que nós precisamos urgentemente para sabermos lidar com esses momentos difíceis. Entretanto, nesses momentos, a maior dificuldade que as pessoas têm é de lidar com os próprios pensamentos. E aí, esse texto, onde
Jesus coloca muito bem ali que uma casa dividida, um reino dividido contra si mesmo, ele não subsiste. Ele é muito importante porque sempre que se fala desse texto, se pensa em termos de organizações, de nações, de famílias. De fato, é preciso união. Oxalá os políticos realmente se unissem nesse momento e falassem: agora não tem lado A nem lado B, vamos nos unir em prol do país, em prol das pessoas. Oxalá todas as nações do mundo se unissem. Ao invés dos Estados Unidos, por exemplo, oferecer o dobro pelo preço de uma vacina, e aí ele garante a demanda, né? Recebe primeiro porque paga mais caro. Oxalá, né, houvesse uma consciência das nações ricas em que elas dissessem assim: vamos ajudar a todos a receberem vacina, porque não adianta eu cuidar de mim se meu vizinho está mal, a doença vai continuar se proliferando. Mas, sobretudo, nós precisamos cuidar do nosso equilíbrio, do nosso próprio equilíbrio mental e psicológico. Mas para isso nós precisamos saber lidar também com a ideia da morte. Então, a união é muito importante, mas agora eu quero falar de uma união do teu próprio ser. Porque todos falam da união das organizações, das corporações, das nações, e é óbvio que isso é importante, mas olhando você para você mesmo, você olhando para si mesmo, como é que está o teu equilíbrio, o teu diálogo interior? Porque se você ouve duas vozes e elas estão brigando uma com a outra, a tua energia vai ser drenada. Esta casa é o teu próprio ser. E uma casa dividida contra si mesmo não subsiste. E eu não estou falando aqui de esquizofrenia, mas eu estou falando dessas duas vozes que normalmente nós ouvimos. As vozes do desespero, as vozes da esperança. Aquela voz que diz assim: ei, tenha fé, e a outra que diz: o mundo está ruindo. Aquela que diz assim: ei, há esperança, e a outra que diz: está tudo indo mal, de mal a pior. Aquela voz que diz: ei, tenha fé, você está guardado, você está seguro, você é capaz de prosperar mesmo nesse momento. E a outra que diz: não, vai dar tudo errado, está tudo piorando. Uma que diz: veja só, muito mais são aqueles que têm se recuperado e até mesmo passado ilesos por essa pandemia. E a outra que diz: viu, está acontecendo, está piorando, olha os índices. Uma voz que diz: esteja seguro, confie em mim. Você é o ser búdico, diamantino, o imortal. Esteja tranquilo. O bem que está destinado a acontecer a você, vai acontecer. Você está seguro. Aquilo que você é verdadeiramente transcende toda a aparência material. Você está seguro. Mesmo em meio ao aparente caos, há uma ordem que sustenta tudo isso e que está dizendo: ei, quando você começa a lavar a roupa,
A água fica suja, mas você sabe que o fim será melhor. O fim das coisas é melhor do que o começo. Ei, você começou a limpar a casa e é natural que muita sujeira apareça, mas você sabe que no final tudo estará melhor. Este processo é um pouco difícil, é trabalhoso, mas vai ficar tudo melhor. Tudo está melhorando. Imagina que você pudesse assistir um filme, mas que você sabe que o final vai ficar tudo bem. Assim são, por exemplo, as novelas da vida, as novelas que vão aparecendo pela televisão. Sempre tem o vilão, sempre tem aquelas pessoas que você vai odiando capítulo a capítulo, e você torce para ela se dar mal, e o mocinho ou a mocinha estão lá sofrendo, mas você sabe que no final, o final é feliz. Isso é na ficção, mas a boa notícia é que para esta vida, para o que nós chamamos de vida real, o final também é bom, porque há uma inteligência que nunca nos abandonou. E essa inteligência está dentro de você, ela é a sua essência. E ela criou todo esse cosmos. Não só esse planeta, mas todo o cosmos. Essa inteligência, ela cuida de você. Esta inteligência é sua essência. Esteja em paz. Respire fundo. Aproveite esse momento para mergulhar dentro de si mesmo e conhecer a tua real natureza. Ramana Maharishi dizia assim: falar de Deus é difícil porque a inteligência limitada não pode compreender o ilimitado. Então, sejamos práticos. Palavras de Ramana Maharishi. Ao invés de pensarmos em Deus, ou de decidirmos se devemos acreditar que existe um Deus ou não, por que você não olha para si mesmo? Porque você não pode duvidar da tua própria existência. Então dizia Ramana, olhe para si mesmo, mergulhe dentro de si mesmo, pergunte quem sou eu, vá perguntando, até que você descubra a fonte. E uma vez que a fonte esteja descoberta, dizia Ramana Maharishi, então você não terá dúvida alguma de que Deus existe, de que Deus é a tua essência, de que Deus é o teu próprio ser. Então, se você perdeu algum parente, olha, eu respeito demais a sua dor. Se você perdeu amigos, eu também perdi, eu respeito demais a sua dor. É natural sentirmos a dor do luto. É natural e é difícil. Mesmo sabendo de tudo isto que eu falei, ainda assim é difícil. Não estou dizendo que é fácil. Entretanto, esta compreensão lhe dará forças para que você possa se reerguer. Esta compreensão lhe dará forças para que você se erga a cada dia. E apesar das dificuldades, você tenha fé para caminhar, para seguir em frente. Este conhecimento lhe dará forças para que você saiba que tudo aqui é transitório e tudo aqui muda muito rápido. E muitas vezes aquilo que parece ganho é perda. E o que parece perda, lá na frente você vai entender que é ganho. Viver pela fé significa
ceder, ir além do que é aparente e confiar plenamente de que há uma inteligência infinita que cuida de nós, que jamais nos abandona, que é a origem, a sustentação e o fim, no sentido de finalidade da nossa própria vida. Esteja em paz, esteja seguro, não ouça tanto essas vozes do desespero que têm se multiplicado, essas vozes do pânico, porque muitas vezes não refletem a realidade. Muitas vezes a ideia é piorar o que já é ruim para se vender mais, ou para se derrubar certos grupos que estão no poder e simplesmente substituí-los. É uma luta do poder pelo poder, em que o interesse real das pessoas fica em segundo ou terceiro plano. Então, em meio a isso tudo, há aquele que você pode confiar plenamente, que é aquele que criou toda a vida, aquele que é a essência de todos nós, que é a essência e o sustentador de toda a vida, de todo o cosmos. Unifique estas vozes que estão dentro de você. Pegue as vozes da dúvida, pegue as vozes do medo, pegue as vozes do desespero, pegue as vozes da falta do perdão, pegue as vozes da criticidade excessiva. Jogue tudo fora e ouça uma única voz, a voz do teu próprio espírito. Então a sua casa interior estará unificada. Não haverá mais drenagem de energia. Será uma única voz, e uma voz alicerçada sobre uma rocha firme, inabalável, indestrutível, que é o teu espírito, que você pode chamar de Espírito Santo, que você pode chamar de imagem e semelhança de Deus, que é a tua essência divina, que é o sopro divino. Este sopro que é anterior a este corpo e que continuará quando este corpo não nos servir mais. Você é anterior ao próprio cosmos. Você é testemunha de toda a criação. Você é filho de Deus, essência de Deus. Unifique esta voz dentro de si mesmo. Jogue tudo que não é o teu próprio ser fora. Jogue tudo fora. Fique com apenas uma voz. Esse é o meu desejo para você. Esta é a reflexão deste dia. Esteja em paz. Mergulhe dentro de si mesmo. Quando você descobrir a resposta para quem eu sou, então você terá encontrado Deus dentro de si mesmo. Muito obrigado. Fique em paz. Esse é meu desejo para você.